Você não é um problema a ser resolvido, você é um território a ser explorado. Essa frase parece simples, mas ela entra em choque direto com quase tudo que se diz hoje sobre vida, desenvolvimento pessoal e felicidade. A ideia dominante é de que a vida humana se organiza sozinha, que basta seguir os sentimentos, respeitar os desejos, ouvir a própria verdade interior e de algum modo tudo se encaixa. Mas a realidade concreta mostra o oposto. Quanto menos a estrutura existe, mais confusão aparece. Quanto menos forma a vida tem, mais ela se torna ruidosa, cansativa e instável. E se tu chegou aqui procurando uma solução rápida, uma fórmula emocional, um método de 7 dias para consertar tua vida, teus filhos ou tuas relações, é melhor ser claro desde o início. Este talvez não seja o lugar certo para ti. Este canal não promete atalho, ele propõe algo mais difícil e mais raro: formação. Nunca tivemos tanto acesso à informação, a conteúdos sobre saúde mental, relacionamentos, produtividade e propósito. Nunca se falou tanto sobre emoções, desejos, limites e liberdade individual. Ainda assim, nunca foi tão difícil sustentar uma vida minimamente estável. Pessoas adultas vivem como se estivessem sempre começando do zero. Recomeçam dietas, relações, projetos, promessas internas, mudam de direção com facilidade, mas não constroem profundidade. Há muito movimento e pouca permanência. Isso não acontece por falta de inteligência, nem por ausência de boa intenção. Acontece porque a vida humana não é feita apenas de emoção, nem apenas de desejo. Ela exige estrutura, exige ordem interna, exige formação ao longo do tempo. Quando essa base não é construída, tudo se fragiliza. O trabalho vira exaustão, o casamento vira campo de negociação permanente e a educação dos filhos vira disputa emocional e a própria ideia de sentido se dissolve. O problema não é sentir demais ou querer demais. O problema é não saber o que fazer com aquilo que se sente e se quer. Território humano não é um conceito abstrato, é uma descrição concreta da vida real. Território humano é o conjunto de dimensões que compõem a existência de uma pessoa: corpo, afetos, hábitos, psique, relações, valores, linguagem, economia, tempo e direção. Nenhuma dessas áreas funciona isoladamente. Quando uma entra em desordem, as outras começam a sofrer, mesmo que a pessoa não perceba imediatamente. Falar de território é falar de responsabilidade. Um território físico sem limites claros, sem cuidado e sem ordem se torna inabitável. O mesmo acontece com a vida humana. Sem estrutura, a vida pode até parecer intensa, mas ela se torna frágil, culpada, mas não orientada, cheia de estímulos, mas vazia de sentido. Estruturar o território humano não é controlar cada detalhe da vida, é garantir que exista um eixo, uma hierarquia, um centro de gravidade interno que sustenta as escolhas quando o entusiasmo passa. Esse canal não trata de autoajuda, motivação ou truques emocional. Ele trata de formação humana, como organizar o território interior para que a vida exterior se torne menos caótica. Um dos maiores erros do nosso tempo é transformar sentimentos em critérios absolutos de decisão. Sentir não é decidir, querer não é saber para onde ir. Crianças educadas apenas pelo afeto crescem sem estrutura interna. Adultos guiados apenas pelo desejo vivem instáveis. Isso não é uma falha moral, é uma falha formativa. A função da formação humana não é reprimir emoções, mas ordená-las, ensinar a sustentar escolhas mesmo quando o prazer diminui, ensinar a permanecer quando a vontade oscila, ensinar a agir por direção, não por impulso. Quando isso não acontece, surgem sintomas claros: ansiedade constante, dificuldade de foco, relações descartáveis, sensação permanente de vazio, não porque a pessoa seja fraca, mas porque nunca aprendeu a estruturar a própria vida. Sentimentos são sinais importantes, mas não são mapas confiáveis. Eles indicam movimento, não destino. Estrutura não é rigidez cega. Autoridade não é controle. Formação verdadeira cria liberdade real. Uma criança com hábitos claros, limites justos e presença adulta consistente não se torna oprimida, ela se torna segura. Ela aprende que o mundo tem forma, que é possível habitar essa forma sem violência. O mesmo vale para adultos. Quanto mais estrutura interna uma pessoa desenvolve, menos ela depende de estímulos externos para se sentir viva, menos precisa de validação constante, menos oscila ao sabor do ambiente. Formação humana é aprender a governar a própria vida sem brutalidade interna e sem abandono. É construir uma autoridade interior que não grita, mas sustenta. Liberdade não nasce da ausência de limites, ela nasce da internalização de limites justos. Uma vida sem estrutura parece livre no início, mas com o tempo ela cobra seu preço. Tudo cansa rápido, o trabalho pesa, as relações desgastam, qualquer responsabilidade parece opressão, o esforço deixa de fazer sentido. Quando existe estrutura, o esforço continua existindo, mas ele passa a ter direção. A vida não se torna menos perfeita, ela se torna habitável. Território humano é sobre isso: organizar o interior para sustentar o exterior, não para viver sem dor, mas para viver sem desintegração. Este canal nasce para tratar daquilo que sustenta a vida humana no longo prazo: formação, hábitos, psique, família, direção e responsabilidade. Se tu busca uma solução rápida, estímulos constantes ou conforto emocional imediato, talvez não seja para ti. Mas se você percebe que algo precisa ser estruturado, não apenas sentido, então esse território também pode ser para ti. Você está no território humano e eu sou o Emerson.